O que eu acho da creatina no diabético tipo 1? Então, Gustavo, o que acontece é o seguinte, pelo menos da última vez que eu andei pesquisando a respeito disso, a- tem bastante trabalho publicado com relação à creatina no diabetes tipo 2. Mas no diabetes tipo 1, eu particularmente não consegui localizar nada. O que acontece é o seguinte, a creatina, vamos entender assim qual é a função dela no nosso corpo, né? A creatina, ela, parte dela, a maior parte dela, ela vai ser usada aí para ficar ligada ao fosfato no nosso, principalmente no nosso sistema muscular. Então, a primeira fonte ali de energia que a gente tem quando sai do repouso e começa a movimentar o músculo é o sistema TPCP. Então, o trifosfato de adenosina ele vai sendo degradado para poder gerar energia para o nosso sistema e, consequentemente, você refaz o ADP, né? Ele se liga, ele precisa de um fosfato que vem justamente aí da creatina. Então a creatina libera o fosfato para poder refazer o ATP nos segundos iniciais do exercício. De uma maneira geral, quando a gente faz exercício em alta intensidade, esse fornecimento de energia vindo, né, com maior prevalência aí do sistema TPCP, ele vai durar em torno de 10 segundos, mais ou menos. Se o indivíduo é mais condicionado, pode durar até 30 segundos. Só que, quando você suplementa com creatina, consequentemente, você aumenta a quantidade de creatina fosfato no sistema, porque ela é proporcional pela quantidade que se tem de creatina fosfato. Então, se você tem uma quantidade maior armazenada, consequentemente, você vai ter mais energia. Então, para esportes geralmente onde a explosão ela é importante, normalmente com a creatina fosfato a gente consegue sim ter aí um aumento no desempenho. Só que a creatina ela também vai fazer com que as células armazenem uma quantidade maior de água. Então, isso é uma função que a creatina tem. Então, muitas vezes o indivíduo se sente meio inchado, tá? Mas é verdade, isso aí acontece. O que aconteceu com a creatina um tempo atrás, ela acabou sendo proibida, né, no mercado brasileiro, porque não se tinha aí um padrão, geralmente se tomava lá 5 gramas de creatina para cada quilo de peso corporal, então tinha precisado de uma dose inicial extremamente alta, e depois chegou a um padrão aí de que se você consumir mais ou menos 0,3 gramas para cada quilo de peso, por um período constante, você consegue um resultado semelhante sem ter que sobrecarregar com creatina no sistema. Só que o detalhe técnico né, não adianta você suplementar com creatina se você não treina. Esse é o primeiro detalhe. Ou se você faz um trabalho, por exemplo, com corrida de longa distância e vai suplementar com creatina, quer dizer, não faz sentido, por uma questão de caracterização da atividade. Agora, se é para o trabalho de força, se é para algo que envolve explosão, ou mesmo uma arte marcial que seja contundente, por exemplo, normalmente a creatina ela vai ajudar, mas ao mesmo tempo que vai reter um pouco mais de líquido nas células. Então, o detalhe é primeiro, o que você está querendo, né? Não tem nenhum trabalho, pelo menos que eu tenha encontrado, que a creatina, inclusive no portador de diabetes tipo 2, a creatina associada ao treinamento de força, ela mostrou que o GLUT4 ele se transloca mais rapidamente até a membrana para captar a glicose. Então isso aí refletiu em um melhor controle glicêmico dos indivíduos com diabetes que utilizaram creatina lá como suplementação durante o treinamento de força. Agora, com tipo 1, eu não lembro de ter encontrado exatamente nada. Né? Agora, o detalhe no tipo 1, se tiver um efeito semelhante ao que teve no tipo 2, tem que ficar muito atento, porque se o GLUT4 começa a translocar muito mais rápido para captar glicose do sangue, quem é tipo 1 usa insulina. Então a gente sabe muito bem dos apertos que a gente passa aí quando vai fazer o exercício, sem suplementar com creatina mesmo, até adaptar a carga do treino, né, a caracterização do treino ali, o corpo se adaptar. Quantas vezes a gente não tem que mexer na dosagem de insulina até chegar numa situação onde você não fique fazendo hipoglicemia lá durante o exercício ou mesmo horas depois do exercício. Então, acho que um ponto de observação que é importante, que se o efeito for semelhante no diabetes tipo 1, como é no tipo 2, de translocar mais rápido o GLUT4, automaticamente você vai aumentar e muito o risco de hipoglicemia. Então, fique atento em relação a isso. Não tem como o corpo realmente sobrecarregar com a creatina, né? Não tem, porque já vem em 98, foi quando eu comecei a ler alguma coisa sobre creatina.
E eu lembro que desde então, né, foi publicado, o American College até colocou alguma coisa a respeito do trabalho de força, com a suplementação de creatina, e depois, periodicamente, vem sendo feito várias revisões para tentar encontrar alguma coisa tóxica da suplementação com creatina, ou que a médio e longo prazo venha trazer algum malefício para os indivíduos. Até hoje, eu particularmente não me lembro de ter lido nada a respeito. Então, quando a gente leva isso para o diabetes, a creatina ela foi testada em portadores de diabetes tipo 2, apresentando esse efeito positivo, que eu acho que é bem bacana, já que o indivíduo tem resistência à ação da insulina, tem pouco GLUT4, então fazendo com que haja aí o estímulo com treinamento de força, suplementação de creatina, aumentar aí a captação de glicose pela translocação do GLUT4. Isso é uma coisa boa. Agora, se isso acontecer em quem tem diabetes tipo 1, onde está o grande problema? Você vai fazer exercício, você já tem uma insulina basal que foi aplicada exogenamente, então durante o exercício não vai ter diminuição da insulina que está circulando, a tendência natural é ficar semelhante o valor, e junto com isso, pode ainda, se usou insulina ali de curta duração, né, rápida ou ultra rápida, ainda ter uma sobreposição de curvas e, consequentemente, ter um efeito aumentado ainda de insulina ali circulando no sangue durante o exercício. E o nosso corpo, ele não espera, por exemplo, o músculo está lá trabalhando, ele não vai esperar diminuir, tipo o carro, né, que vai mostrando a reserva ali de combustível, chegar na reserva de glicogênio muscular para poder captar a glicose do sangue. Ele vai fazendo isso meio que automaticamente. Então, de acordo com a velocidade de degradação do glicogênio muscular. Então, você está fazendo uma atividade, a gente está degradando rapidamente o glicogênio, consequentemente, já começa a captar mais rapidamente a glicose do sangue também. E aí é onde está o problema. Muita insulina, captando glicose rápido do sangue, risco de hipoglicemia. Se suplementar com creatina e ela tiver o mesmo efeito que foi mostrado nos portadores de diabetes tipo 2, aí a gente tem um problema a mais para resolver, porque vai ter a insulina que foi aplicada ali, a basal, junto com o próprio exercício, removendo glicose mais rápido do sangue, porque a insulina está sinalizando, e o músculo também está captando a glicose. E ainda a creatina fazendo o efeito do GLUT4 se translocar mais rápido ainda. Então, isso no meu entender, né, fazendo uma análise aí fisiológica, né, do efeito aí do exercício, né, no nosso corpo, certamente, das adaptações que o exercício promove, certamente vai haver um aumento no risco de hipoglicemia. Então, se acaso começar a usar creatina, mesmo durante o treino aí, que eu imagino que você queira usar a creatina para musculação, lembra de medir a glicemia mais vezes, somente no início aí, quando você começar a utilizar. E lembra que não precisa ficar usando aí doses muito grandes, não. Tá? É uma coisa mais contínua, com uma dose um pouco menor, se tem aí resultados semelhantes, sem qualquer risco aí para o organismo. Mas é algo que precisa ser monitorado, principalmente por esse risco que eu entendo que, se o efeito for semelhante aí, vai aumentar muito o risco de hipoglicemia. Então, cuidado, porque você pode fazer hipoglicemia grave durante o treino, logo após o treino, ou muitas vezes horas depois do treino. Então, fica atento com isso. Acho que é isso que é a dica aí que eu posso te dar, tá bom? Mas assim, trabalho mesmo, por exemplo, citar algum tipo de estudo que estudou a creatina no tipo 1, eu não me lembro de ter lido nenhum, tá bom?